Bom dia a todos. Por iniciativa da Secretaria Municipal de Saúde, teremos agora audiência pública de prestação de contas do segundo quadrimestre de 2024, em cumprimento às leis complementares 141 e a 101, leis de responsabilidade fiscal. Agradecemos a presença de todos aqui na Câmara Municipal. Passo a direção dos trabalhos à secretária Júlia. Fica à vontade. Bom dia, presidente. Bom dia a todos. Obrigada pela equipe, pela audiência, pela quem está nos assistindo agora na TV Câmara. Então, vamos lá. Em cumprimento às leis complementares, a 101 de 2000, chamada Lei de Responsabilidade Fiscal, e a Lei Complementar 101 de 2012, a Lei do Limite de Aplicação Mínima em Saúde, nós vamos iniciar os nossos trabalhos descrevendo, basicamente, o que vem dado pela Secretaria de Finanças, que, de fato, é a responsável pela gestão da arrecadação e da despesa. Vamos lá. Breve descritivo sobre a evolução das receitas de impostos e definição das abertura das receitas de transferências. Variação quadrimestre 23, quadrimestre a 24, de 12,41%, portanto, positiva. Próximo slide. Discreção de receitas estaduais, basicamente. E aí alguns detalhes, é importante ressaltar. O aumento da nossa arrecadação em termos de emendas estaduais, isso é importante, que mostra a importância, a relevância e a importância do município em termos de saúde na região. Saímos de 150 mil do segundo quadrimestre de 23 para 800 mil no segundo quadrimestre de 24. Receitas adicionais do Estado para financiamento da saúde. Importante demonstrar a ampliação considerável do PABinho, o PAB estadual. Na verdade, foi um adiantamento, tá, gente? Nós tivemos um adiantamento. Em junho deste ano, foi anunciado pelo governador, e, em função do quadro de dengue e do quadro das epidemias, nós tivemos, justificadamente, o adiantamento dos recursos do ano para aquele quadrimestre. Portanto, executados e liquidados, tendo a execução aparecendo como receita disponível no segundo quadrimestre. Algumas receitas aqui, elas aparecem em 23, essas duas referentes a serviços residenciais terapêuticos 1 e 2, nós tivemos uma prorrogação em termos de CIB, devem aparecer no terceiro quadrimestre, portanto, e a cobertura vacinal, a resolução 23, foi pontual, portanto, ela só veio para o exercício de 23. Próximo slide. Receitas federais. Aí também o incremento nas receitas federais, emendas federais. Nós tivemos um aumento de 182 para 400 mil reais, 23, 24. E também, importante detalhar, transferências de recursos MAC, do governo federal, ampliação, demonstrando embaixo um adicional por conta de habilitação do município para recebimento de programa SUS Digital e programa Saúde Bucal. O município foi contemplado, então, portanto, vamos ver mais presentemente, daqui para frente, essas rubricas constando de repasse federal. Além disso, receitas adicionais, destaque para a explicitação de contrapartida do COAPS, que não aparecia em 23, porque não havia sido formalizado, agora a gente já registra em 24, e a sua respectiva conta de rendimentos. Passando agora para as despesas por fonte, detalhadas também por tipo de despesa, por natureza de despesa. Quem tiver familiar, grupo de natureza de despesa, essa é a terminologia correta. Então, nós tivemos aqui, em termos da abertura dos recursos federais e municipais, prevalecendo sempre o município como acima de 70% dos recursos advindos da fonte municipal, o restante, 25%, em torno de 25% federal, e 3% no máximo do Estado. Neste momento, tivemos um comportamento geral, uma ampliação de 4,72, alguns destaques e observações. Ampliação com gastos de publicidade e transparência de informações, basicamente, resultantes da ampliação da campanha das dengues, vacinação e o calendário do Ministério da Saúde, a divulgação ampla de ações referentes ao calendário do Ministério. Além disso, no caso da diminuição de 18,99 da aquisição e reposição de insumos, por quê? Revisão de atas, trocas de marcas, e, sazonalmente, é importante notar que, a partir do terceiro quadrimestre, que a gente vê a reversão dessa curva no sentido do provisionamento para os primeiros 2 anos do ano seguinte.
Depois nós temos ainda a conta de investimentos na rede municipal, por conta da gente ter atrasos nas licitações, que agora devem ter início o hospital, e já tivemos a entrada de novos recursos do SUS Digital, cerca de 453 mil, que vão entrar no próximo quadrimestre, compondo essa despesa para aplicação em equipamentos de informática, portanto, vão entrar em investimentos. Basicamente, é o mesmo quadro, só que nós explicitamos as classificações funcionais para explicitar e para dar transparência à execução dessas rubricas. Por fim, a aplicação em ações e serviços, conforme diz a lei, já deduzidas as despesas com ações e serviços públicos de saúde, variação 23 a 24, saímos de 23 de 24, no mesmo período, para 22,61, basicamente puxados por um incremento no nominador, que nós estamos falando aqui de um aumento de 13% na receita. Embora, do ponto de vista do valor das despesas, nós tenhamos aumentado de 175 milhões para 185. Agora entramos na parte assistencial. Próximo, por favor. Basicamente, nós tivemos, de maneira global, em termos de atendimento médico, total de atendimentos médicos em todos os serviços, um aumento de 7%. Se a gente considerar de maneira identificada cada um dos serviços, vamos detalhar, começando pela atenção primária no próximo slide. Essa é a sua representação gráfica, próximo. Atenção primária, de maneira geral, uma variação discreta de 1%, ou seja, quase nada, explicada pelo seguinte: aqui tem uma questão importante que tem que se notar. Uma ampliação de 40% nos atendimentos médicos do programa Mais Médicos. Por que isso acontece? Porque o Ministério e nós, como municípios, devemos fortalecer um modelo assistencial voltado para a cobertura de especialidades com mais médicos que já ataca, de uma certa forma, e já engloba a clínica geral, a ginecologia e a pediatria, que, de fato, diretamente na rede, acabamos ficando vulneráveis, tanto do ponto de vista do número de desligamentos de aposentadorias. Então, esse incremento é importante e denota que nós estamos cumprindo a nova modelagem do Ministério, que fortalece o programa Mais Médicos na atenção primária municipal. Do ponto de vista da rede de urgência e emergência, 11% de aumento, importantes, tanto aqui em cada um dos equipamentos. A gente vê que, na prática, a urgência vem fazendo, às vezes, de suprir, ou acaba sobrando para a urgência, o que a gente ainda tem a fortalecer na atenção primária. Isso é um modelo, infelizmente, que espelha a realidade, lembrando que sempre nós espelhamos, em termos dos números de atendimentos médicos da rede de urgência, o que é demanda espontânea na porta, porque nenhum equipamento de urgência deixa de atender ninguém. Ele é atendido na modalidade demanda espontânea e na medida em que a demanda dos territórios vão e procuram os serviços de urgência. E os pacientes, portanto, são atendidos, independentemente de morarem ou não na cidade. Próximo slide, por favor. Odontologia. Odontologia é um aumento discreto, porém importante, nos serviços, e 3% nos serviços globais, notadamente unidades de especialidades, e aqui nós estamos falando do CEL, né? Uma recuperação, uma ampliação do atendimento, estão reflexos de medidas gerenciais e, de fato, fortalecimento assistencial da equipe. Os atendimentos de ouvidoria cumprem notar 2 itens, basicamente, um aumento de 74% quadrimestre a quadrimestre no número de denúncias, resultantes basicamente de vigilância sanitária, dengue e vigilância ambiental. Estamos falando disso até 31 de agosto, imaginamos agora, né, com os últimos desdobramentos de incêndios e tudo mais. Vamos esperar, e no terceiro quadrimestre vamos ver isso. E, por outro lado, nós tivemos aqui, na queda de 52%, o resultado da implantação de um aplicativo de medicamentos no site da Prefeitura para pesquisa e para consulta de medicamentos disponíveis nas unidades, além de menor incidência de casos de informação sobre a Covid. Próximo item, SAMU. Tivemos, basicamente, um 0 a 0 aqui, basicamente lembrando, gente, SAMU também é demanda, né? É procura pelo atendimento e procura pelo serviço. Um aumento maior, teve 4%, que, na verdade, é um aumento muito discreto em termos de SAMU regional, mas, basicamente, evoluindo de maneira previsível.
Consultório na rua. É aqui importante demonstrar que, embora tenhamos a diminuição de número de cadastros novos, houve uma ampliação de 5% no atendimento dos antigos e ações de encaminhamento para vincular as unidades de saúde a esses pacientes. Então, é importante dizer o seguinte, esses pacientes estão buscando, os mesmos pacientes acabam buscando o serviço. Nós estamos falando de em torno de mais ou menos 700 pacientes. Os mesmos sendo atendidos mais frequentemente, embora o número de cadastro variando, entrando como novos cadastros, tenha diminuído. Programa Municipal de Tratamento Fora de Domicílio, discreta, variação discreta, permanecendo praticamente igual, 2% de aumento. Número de transportes realizados, importante, unidade de transporte de pacientes, aumento de 16%, reflexo de melhorias na gestão, que foram feitas para melhorar o atendimento ao serviço para os pacientes. Programas de nutrição. E aqui eu queria que a Cibele falasse um pouquinho, porque a Cibele é nossa especialista do DEPAC, que monitora e vai dar uma fala muito mais qualificada sobre o programa. Obrigada, Cibele. Bom dia, obrigado. Bom dia, eu sou Cibele, sou nutricionista e coordeno os programas de nutrição na secretaria. Obrigada. Obrigada. Um dos programas que a gente tem disponível é o programa de atenção à nutrição infantil. Esse programa ele tem como critério atender as crianças de 0 a 36 meses que apresentam baixo peso, né? Ou seja, tem que estar no score Z menor que 1, menor que 2, para ter sua inclusão nesse programa. As crianças têm que ser acompanhadas pela rede municipal, né? E daí o médico, pediatra ou nutricionista pode fazer o encaminhamento para esse programa, tá? Hoje a gente fechou o quadrimestre, né, com 88 crianças, tá? E também temos o outro programa, que é o Programa de Nutrição e Suplementação Alimentar, que é conhecido como PNSA. Esse programa é um programa que a gente atende crianças e adolescentes de 0 a 18 anos que apresentam alguma patologia. Então, um critério de inclusão nesse programa é patologia. Esse programa ele é oriundo de uma ação civil pública do ano de 2002, onde o juiz entendeu que o programa tinha que instituir esse programa para atendimento a essa população. Então, são crianças que a gente atende, que têm como critério patologia, que levam a algum distúrbio nutricional e que precisa de um aporte de nutrição. Tá? Então, vai desde uma intolerância à lactose, uma alergia à proteína do leite de vaca, até dietas, enfim, módulos, fórmulas especiais para as crianças que realmente necessitam, então, de uma nutrição. Esse programa, nós fechamos o quadrimestre com 431 crianças e adolescentes. Então, são esses dois programas que a gente tem aí disponível no município, né, que atende aí os beneficiários, né, do município de Bauru. Obrigada, Cibele. Vamos continuar, gente? Quanto à parte de servidores, agora, reposição de quadros, variação quadrimestre a quadrimestre. Nós tivemos uma previsão de contratação para esse ano. Temos 168 admitidos líquidos agora, 99 contra 42 desligamentos. Interessante que quadrimestre a quadrimestre foi o mesmo número de desligamentos. Embora nesse ano a gente tenha restrições do ponto de vista do concurso, então nós estamos agora só chamando, não fizemos novos, mas para 2025 estão previstos 186 contratações já projetadas dentro da lei orçamentária anual. Neto, quer falar alguma coisa? Bom dia a todos. Não, acho que é mais isso que a Júlia comentou, a questão da limitação dos concursos por causa do ano eleitoral. E, dentre as admissões deste quadrimestre, o número maior, né, de servidores são de ACES, que entraram 31, técnicos de enfermagem e enfermeiros, que foi a grande maioria das admissões nesse quadrimestre. Neto, vamos seguir agora para unidades de assistência farmacêutica. E eu gostaria muito de contar com a experiência e com a
excelência da Kátia, que pode nos ajudar agora, nós temos algumas variáveis importantes da gente analisar nos próximos 2 slides. Kátia, se você puder... Kátia veio? Oi, Kátia. Bom dia. Obrigada por ter vindo. Alguém ajuda ela? Fale já? Isso. Você me avisa qual o slide que você quer começar. Obrigada. Bom dia. A Júlia vai falar, inclusive, né, dos quantitativos de atendimento, e a gente gostaria de frisar que, embora tenha havido uma redução de atendimento nas unidades de assistência farmacêutica, que são 3 em Bauru, a gente nota um aumento significativo dos atendimentos nas unidades referenciais. Então, a farmácia do CAPS AD, que teve a ampliação do seu horário de atendimento, e ela é para atendimento exclusivo do público atendido pelo CAPS. Né? O próprio PROMAI, né, que teve um aumento bastante significativo também, e o CRMI, que passou a atender não só as medicações específicas das moléstias infecciosas, mas também, a partir de agora, está passando a atender os medicamentos REMUME, inclusive os psicotrópicos. Então, isso vai se refletir no próximo quadrimestre de uma maneira bastante significativa. Se quiser passar o... E aí temos a questão do prazo de vencimento das receitas, que é importante nesse ciclo todo, né? Eu tinha me esquecido. Essa questão da queda, né, em alguns atendimentos, a gente justifica da seguinte maneira: a validade das receitas de uso contínuo sempre foi de 6 meses, né, em toda a rede de saúde. Durante a pandemia, houve uma flexibilização desse prazo por conta da dificuldade de conseguir consultas, agendamentos, e, a partir de fevereiro desse ano, né, com a estabilização e a normalização de todos os atendimentos, houve essa retomada da validade da receita de uso contínuo para 6 meses. Então, esse vai refletir, né, a partir agora do ano de 2024, a gente vai começar a ter essa retomada. Temos um outro, eu acho que é importante, aí é mais a gente dar de volta de informativo, que é a questão do grupo de cuidado farmacêutico. Eu acho muito importante, e como ontem a gente explicitou e explorou esse assunto no Conselho, é muito importante trazê-lo necessariamente para a Câmara. Né? Tá. Em 2023, no início de 2023, a Divisão de Assistência Farmacêutica deu todo o apoio para o início do grupo de cuidado farmacêutico. São farmacêuticos que fizeram a especialização através do Hospital Oswaldo Cruz, e esse grupo ele tem tido alguns atendimentos para melhorar a adesão do paciente ao tratamento, para ter um uso racional e para facilitar aquele paciente que necessita de um cuidado a mais. Então, eles fazem consultas farmacêuticas, atendimentos domiciliares, tem os retornos, né, porque depois retorna para saber como está havendo, e essa consulta farmacêutica está acontecendo principalmente nas unidades de saúde da família, nos 2 CAPs, no CAPs Girassol e no CAPs 2, no PROMAI e na unidade de assistência farmacêutica do Bela Vista. Esses dados a gente está começando a computar agora, porque é um início, né, que está sendo feito, mas a gente já tem uma estimativa que, do início do ano passado até agora, foram aproximadamente 1.700 atendimentos, para melhorar a adesão e a saúde do paciente, não simplesmente entregar o medicamento e deixar por ele. Obrigada, Kátia, maravilhoso. Eu acho que depois a gente poderia até, eventualmente, fazer uma documentação, explorar e montar isso, deixar no site disponível para questionar, para perguntas, esclarecimentos. Gostaria de passar para o próximo e aí falar outro serviço importante que a gente tem que valorizar e tem que destacar, além de todos que a gente está apresentando, e acho que seria bom depois quem quiser nos procurar, nós estamos à disposição para tudo que foi apresentado aqui de maneira detalhada, inclusive exemplificar se a população tiver alguma dúvida. Agora nós vamos falar da OEMAD. O EMAD, basicamente, o que é? São as equipes multidisciplinares de atenção domiciliar, alguns falam atendimento,
Mas eu gostaria de que a gente passasse para a nossa especialista, que é a Luciana Vieira, que é uma craque, que vai poder explicar para vocês todas as etapas desse acompanhamento e como ele é importante, sobretudo, quando ele é bem articulado com serviços hospitalares. Por quê? Porque ele funciona, basicamente, puxado pela demanda hospitalar de alta qualificada. Lu, bom dia. Bom dia a todos e todas. É o que a Júlia falou, né? Nós somos um serviço que estamos aqui desde 2015, né? E agora a gente está tentando articular melhor com os hospitais a questão dos pacientes realmente precisam da atenção domiciliar, né? E o que a gente consegue ver nos números, os pacientes avaliados, eles caíram. Por quê? A integração com os hospitais fez com que a gente conseguisse realmente passar para as equipes os pacientes que necessitam dessa atenção. Aí mostrando que os admitidos aumentou. Então, assim, a gente conseguiu, com essa articulação, trazer os pacientes que necessitam da atenção domiciliar. Acho que é. Acompanhados. Isso. Aí manteve, continuidade, né, os pacientes acompanhados e as visitas acabaram que mantendo, né, os atendimentos. Aí a gente tem ali uma pequena queda que a gente discutiu dentro da equipe, que a portaria nova ela alenca que os pacientes são acompanhados de 30 a 60 dias. Porque a atenção domiciliar ela tende a tirar o paciente da agudização, né, daquele momento de necessidade dele do atendimento semanal. Então, a gente está atendendo, a gente costumava atender esses pacientes 4, 5, 6 meses, né? Então, a gente está voltando ele para a rede mais cedo, mas não mais cedo sem a atenção, porque ele continua sendo assistido pelas unidades básicas que também fazem essas visitas nas casas. Obrigada, Lu. Imagina. Próximo, por favor. Agora a gente vai falar um pouquinho, vamos começar pela dengue, vamos falar do Departamento de Saúde Coletiva. A nossa chefe do Departamento de Epidemiologia vai falar, a Natália. Bom dia, Natália, obrigada. Bom dia a todos. Bom, então a gente vai apresentar um pouquinho dos dados a princípio relacionados à dengue. A gente traz para vocês aí o diagrama de controle da dengue, que nada mais é que uma ferramenta que a gente utiliza para monitorar e controlar a dengue e conseguir identificar de forma mais fácil. É uma ferramenta visual, onde a gente consegue acompanhar, então, qual é a evolução do número de casos no nosso município, para que a gente consiga deflagrar ações aí de acordo com o momento que a gente está vivendo essa situação aí, né? Percebam que dentro do campo azul ali do diagrama, né, então a gente tem uma curva onde a sua parte interna é azul, a gente chama de canal endêmico, é aquilo que se é esperado acontecer ao longo do ano no nosso município, considerando nossa história de casos de dengue aqui. Percebam que a linha preta é como a gente caminhou agora nesse ano de 2024. Então, nós tivemos um início de casos de dengue antes do que seria esperado, né? Considerando que nós tivemos já aumento de dengue lá em dezembro, no finalzinho do ano de 2023. E a gente conseguiu sustentar, apesar de já ter iniciado antes, por longas semanas. O diagrama ele vem dividido em semanas epidemiológicas. A gente tem 52 semanas ao longo do ano. Esse diagrama ele representa até o segundo quadrimestre, né, que é 31 de agosto, a 35ª semana epidemiológica. E um pouquinho depois do que era esperado, a gente atingiu o pico, então ficou fora da curva. A gente percebe que ele teve um comportamento um pouco diferente do que seria esperado. Provavelmente, essa sazonalidade está explicada pelos fatores climáticos que foram diferentes esse ano, né? A gente teve um período muito extenso de calor, um período muito pequeno de baixas temperaturas, o que favorece aí a questão da proliferação de mosquito e, né, consequentemente, transmissão de casos.
mas ali próximo da semana 21, 22, que foi quando a gente atingiu o pico, a gente já começou a ter queda do número de casos, e a tendência agora é que ela caia cada vez mais, né? Na semana 35, a gente chegou a 13.824 casos positivos de dengue e 9 óbitos. Tá? Dentre as ações que nós implementamos ao longo do ano, até para que a gente tentasse mitigar o número de casos, a gente teve a instituição de uma sala de situação de dengue, onde representantes de todos os departamentos da saúde se reuniam, a princípio, semanalmente, para discutir as ações de dengue, considerando tudo o que estava acontecendo, desde a nossa questão de prevenção, né, a atuação ali na identificação do caso, a assistência, para que, se identificássemos falha, a gente já corrigisse o quanto antes, para que a gente pudesse caminhar cada vez melhor, né, evitando aí, principalmente a evolução de casos a óbito, né. Fora isso, a gente teve diversas ações que foram realizadas pela Vigilância Ambiental quando a gente fala de prevenção. Então, eles fizeram muitas atividades educativas em escolas, empresas, e continuam fazendo, tá? Inclusive com a população, além de mutirão de limpeza, em parceria com outras secretarias. Trabalho com acumuladores para tentar tirar o máximo possível de inservíveis da nossa comunidade, né, que a gente sabe que serve aí como abrigo para a proliferação aí de mosquito. E, fora isso, os bloqueios que eles fazem pontual em regiões onde a gente tem vetor, maior número de vetores contaminados circulando, né, que eles conseguem fazer esse monitoramento através de armadilhas que se chamam mosquitraps, além também do bloqueio que eles fazem pontual na região onde a gente tem maior número de incidência de casos acontecendo, né? Então, esse ano a gente conseguiu acompanhar quase que em tempo real esses casos por conta de uma mudança na forma de notificação que a gente teve no final do ano de 2023, o desenvolvimento de um sistema dentro da nossa prefeitura mesmo, que faz a notificação online. Essa notificação ela sobe em lotes direto ao sistema oficial do Ministério da Saúde, o que facilita para a vigilância acompanhar onde os casos estão, de fato, acontecendo. Antes, isso era feito de forma física, né? O servidor que identificava um caso ali, levantava uma suspeita, fazia numa ficha impressa, e aí tinha todo o trâmite de transporte disso até a vigilância, depois a digitação disso dentro do sistema oficial, que é o SINAM, né? Então, isso facilitou demais, principalmente as ações de bloqueio e prevenção, né? E, provavelmente, tudo isso tem trazido para a gente um pouco mais de sucesso quando a gente fala do cuidado com a dengue. Nesse slide, a gente traz uma série histórica, né, dos casos por ano, desde o ano de 2000. Então, a gente percebe que, lá no ano de 2019, a gente teve uma epidemia importante de dengue, né? A gente chegou a 26 mil casos de dengue naquele ano, com 42 óbitos, né? E agora, no ano de 2024, então, a gente está ainda um pouquinho melhor que o ano passado, mas tivemos ainda um pouco de casos aumentados, e isso provavelmente se explica pelo seguinte fato. Nos últimos anos, né, desde 2020 a 2023, a gente teve circulação do tipo viral 1 da dengue, né? E nesse ano de 2024 circulou também tipo 1 mais o tipo 2, que só tinha acontecido lá em 2019. O que significa isso? A gente acaba ficando com um número maior de suscetíveis a se infectarem com a doença. Então, de fato, o número acaba aumentando um pouquinho, porque a gente tem um vírus diferente circulando e tem pessoas ali que não tinham sido contaminadas até então, e isso favorece a infecção, né? Pode passar. Uma coisa só que eu esqueci de falar com relação às ações que foram implementadas com relação à dengue, a gente teve também a incorporação da vacina da dengue para adolescentes, tá, de 10 a 14 anos. Isso também provavelmente vai refletir nos próximos anos com relação à imunidade, né, do indivíduo. A única coisa que a gente sente muito é que nossa cobertura está muito baixa, e a gente aproveita a oportunidade para fazer um apelo a toda a população que tenha filhos, adolescentes, levem-os a vacinar, tá bom? Esse slide agora traz para a gente o número de casos de Covid confirmado e óbitos, tá? Então, até o segundo semestre, que é agosto, a gente teve, então, o registro de 2.993 casos de Covid até o dia 31 de agosto, com 17 óbitos em evolução. Pode passar.
Aí a gente traz dados da cobertura vacinal de Covid, que isso impacta bastante na questão de casos que evoluem, principalmente a óbito, né? Então, assim, a gente tem uma medida efetiva de cuidado, né, que é a vacinação, mas que, infelizmente, não estamos aproveitando de maneira adequada. Nossa cobertura para crianças e idosos eu trouxe para chamar a atenção, primeiro porque, para crianças, ela foi incorporada no calendário nacional de rotina, nessa estratégia do ano de 2024, pelo Ministério da Saúde. É um esquema de 3 doses, toma aos 6 meses, 7 meses, 9 meses, mas a nossa cobertura está em apenas 4,73%, enquanto a gente tinha que estar em 90%. Então, está bem longe. Mais uma vez, um apelo a todos os pais, levem suas crianças vacinar. E idosos, que chama muita atenção, porque a grande maioria dos óbitos está relacionada a essa população de idosos, geralmente acometidos com algum tipo de comorbidade, que também são pessoas que estão contempladas com a vacinação. A gente também tem uma cobertura de apenas 19%. Tá? Os fatores que podem estar contribuindo para essas quedas na cobertura vacinal com relação, especialmente agora relacionada à Covid, provavelmente tem respeito do quê? Da falta de confiança nas vacinas, achar que a gente não está numa situação ruim, porque a gente já esteve muito pior com a Covid, o cenário hoje, com certeza, é melhor, mas, provavelmente, isso se deve ao sucesso das vacinas, que antes a gente tinha, sim, uma cobertura boa, e esse ano, infelizmente, a população não tem procurado, então, isso pode impactar negativamente, na questão da evolução da doença. Pode passar. Esse slide traz para a gente os dados de cobertura da campanha de vacinação de influenza, que também, mais uma vez, eu digo, infelizmente, a gente não teve muito sucesso esse ano. Então, assim, a gente precisa trabalhar mais essa questão da sensibilização da população. A gente tem feito isso incansavelmente, tanto lá nos postos de saúde, salas de vacina, o pessoal da vigilância tem trabalhado muito a questão da divulgação na imprensa, mas a gente ainda está com uma dificuldade de atingir metas. A gente teve cobertura aí de 47% apenas para o grupo de crianças, 25% para gestante, trabalhadores de saúde, que é uma coisa que chama muita atenção também, só chegou a 26%, idosos 47%. Então, aí o que chama muita atenção é o quê? Se eu não acredito na vacina, pensando nos trabalhadores da saúde, como é que eu vou convencer a população a tomar a vacina? Então, eu preciso começar a confiar. Para isso, a gente tem informação, precisa ler mais, estudar mais, e tudo aquilo que, de fato, é confiável, e não ficar acreditando em fake news, e ficar na desinformação, para que a gente consiga melhorar, de fato, esse cenário. Isso vai impactar, inclusive, agora, para os próximos anos, em repasses de recursos à nossa secretaria. Obrigada, Natália. Obrigada a todos do TSC. Valiosíssimo trabalho. A gente podia ficar, talvez, uns 2 dias aqui explorando todas as ações dessa diretoria super importante. E agora, vamos passar à explicitação das emendas impositivas. Gostaria muito que a Lucila e a Ana Karina, se quiserem, quem quer começar falando? Na verdade, elas são guerreiríssimas, estamos parceiras aqui desde o primeiro momento no debate com o Legislativo e agora no ordenamento e, de fato, na execução. A gente envolve toda a equipe da saúde, mas, num primeiro momento, o DEPAC capitaneando e liderando esse processo tão importante. Bom dia a todos. A gente trouxe algumas informações a respeito da execução das emendas impositivas 2024 e também das transposições de recurso referente a 23 e 24. Nesse primeiro slide, a gente traz um balanço de todos os artigos relacionados às emendas impositivas que deveriam ser executadas agora em 24. Então, assim, todos sabem que a gente teve aí que fazer alguns acertos em relação às indicações, isso também gerou um certo atraso. Mas, dos 42 artigos, nós temos hoje 3 executados, finalizados, um ou outro que está sendo aguardado a entrega, 25 em processo para análise jurídica e posterior chamamento, e também alguns em chamamento, como é o caso dos exames de imagem, que está aberto o chamamento, deve terminar até dia 10 do mês que vem este processo.
Tem 7 que estão em processo de pesquisa de preço, ou seja, já estão lá junto ao setor de compras para fazer esse levantamento. E nós temos 7 artigos que, em virtude de algumas questões ocorridas com uma instituição, nós tivemos que aguardar, né, a definição dela para que a gente pudesse dar andamento no processo. E, com essa confirmação, a gente passou, então, a dar andamento em todos os processos relacionados ao repasse desse recurso, que tem relação nos atendimentos da Rede Ser. Então, de maneira geral, a gente traz aqui para vocês que todos os 42 artigos estão sendo, né, e por todos da equipe da Secretaria da Saúde, cada um com a sua responsabilidade, sendo acompanhados, e nós estamos tentando fazer a execução dentro do que está previsto na lei. Pode passar. Esse quadro é relativo às emendas impositivas que já estão, né, praticamente com o processo em andamento, né, porque elas já foram organizadas dentro da instituição, a instituição já aceitou, já estamos no processo finalizando o contrato. É isso, né, Cá? Tem relação direta com a Sorri, porque são as vagas da Rede Ser, né? É uma das demandas que nós temos importante na fila de espera, por recursos de saúde, uma demanda importante tanto para aparelhos auditivos, que a gente tem a expectativa que, com esse recurso, a gente elimine esse maior tempo de espera das pessoas, não que a gente não vá ter fila, mas não mais uma fila de anos aguardando pelo aparelho. Então, essa é uma expectativa importante. A instituição já está se organizando para iniciar os atendimentos. Também foi contratado as avaliações, né, porque nós temos muitas pessoas na área de reabilitação intelectual que elas precisam fechar diagnóstico, e a gente não tinha isso garantido. Então, esse processo vai contribuir para a gente tirar essas pessoas que não têm esse fechamento de diagnóstico e que, se realmente for comprovada a deficiência, estarão contempladas no tratamento, mas a gente vai tirar aquela dúvida daquela pessoa que ainda, por alguma razão, não chegou neste processo de diagnóstico. E tem a questão das OPMs, que são cadeiras de rodas, cadeira de banho, bengalas, né, algum aparelho adaptativo ali para a reabilitação física, que também está sendo contemplada com esse recurso. Pode passar. Aqui tem relação à primeira transposição de recursos, né, que foi em 2023. Essa foi aquela emenda que inicialmente tinha sido indicada para cirurgias eletivas pela Comissão de Saúde e que, depois de discussões com o próprio Conselho e com a própria Câmara, a gente pôde, então, fazer essa alteração no objeto, passando para exames e consultas. O que ocorre? A gente tem tentado fazer, né, o processo de contratação de alguns exames e consultas, isso já está em andamento, mas, de fato, o que a gente já conseguiu concluir são as vagas da Rede Ser, né, tanto com a APAI e com a Sorri. Esses recursos já estão sendo executados. Então, assim, a partir deste mês, a gente iniciou todos os agendamentos, tanto com a Sorri quanto com a APAI, dos novos casos que serão atendidos com este recurso. Além disso, já está, né, entre os artigos da emenda impositiva de 24, que faltou algum recurso para fechar o valor, foi também feito essa... Vamos colocar, né, foi retirado uma parte desse recurso para se somar aos artigos de emenda impositiva, que é para as consultas especializadas de oftalmo, otorrino e cardio. Vai ficar um saldo, né, e esse saldo, a intenção é que, se for necessário, no chamamento dos exames, que a gente está fazendo pela 4ª vez, né, isso é importante registrar, nós tivemos que executar todo o processo administrativo para garantir que o recurso fosse aplicado no menor preço possível e de acordo com as tabelas. Então, nós tivemos 2 chamamentos com tabela SUS
fracassados, e estamos no segundo chamamento da tabela SUS paulista para exames de imagem, colonoscopia, endoscopia e ultrassons, que até dia 10 deve finalizar, 10 de outubro. Caso ele venha a fracassar, a gente vai, então, passar para um 5º chamamento, e, nesse 5º chamamento, aí sim, nós vamos tentar fazer pelo menor preço, mas dentro de uma pesquisa de preço. E a gente sabe que a tabela, tanto paulista quanto a SUS, o que se pratica nela é totalmente inviável para o setor privado. Então, a gente acredita que vai ser necessário mais recursos a serem adicionados a este processo. Então, o saldo desse recurso da transposição possivelmente vai ser utilizado neste processo. Pode passar. Então, esse aqui vem representar exatamente da transposição de recurso aquilo que a gente já está realizando de agendamento da primeira emenda, né, da primeira transposição. Então, é importante destacar que são pessoas em atendimento, e cada um desses atendimentos a gente tem que entender que são 12 meses de terapia. Então, assim, não são 126 pessoas uma vez, são 126 pessoas durante 12 meses em atendimento. A mesma coisa no caso dos pacientes que serão atendidos pela Sorri, e no caso da reabilitação auditiva, a gente, neste primeiro recurso, já conseguiu contratar 34. Então, esse é a transposição de recurso que já está em execução, nós já estamos agendando os pacientes. Pode passar. Aqui é a segunda transposição de recurso, essa de 2024, né, que tem relação à questão do destinamento para aquisição de próteses odontológicas. E este é um processo que praticamente ele está fechado, no sentido de que hoje nós já temos 927 mil reais destinados para execução em 24, e o restante do saldo para 2025, considerando que é um processo que demanda tempo, técnica, organização de toda a fila, é uma fila que já está dentro do sistema de pessoas que têm mais de 4 anos que estão esperando por uma dentadura, né, que é a prótese odontológica, e que isso, então, demanda um tempo para quem for o ganhador do processo executar todo ele. Então, isso está todo programado para ser utilizado entre o ano de 2024 e 2025. Obrigada, Lucila. Bom, gente, sem mais, é que encerramos a nossa fala. Pois não, Nelson. Bom dia. Bom dia. As questões aqui para efeito de registro de audiência pública. Se a senhora tem, com reflexo ainda recente do segundo quadrimestre, que é o que está aqui na audiência, algum indicativo para avaliar com a gente da análise de demanda lá da UPA do Meridota, se com a terceirização não se tem uma migração de serviços de acordo com a rede em função disso, ou se não continua na rotina que a senhora já estava prevendo, por favor. Vamos entender uma coisa. No caso de receita e nada, na verdade, o que a gente tem que entender? Quando a gente fala de um equipamento como uma unidade de pronto atendimento, ela não tem, a flutuação dela não é dada pela oferta ou não, ela é dada pelo território. O território foi assistido. E, na medida em que o território foi assistido, nós estávamos, quando fechou em 31 de agosto, não tínhamos nem um mês ainda da implantação. Então, o que nós sabemos é que houve, sim, uma sazonalidade atípica em termos de agosto e que todos os pacientes que foram à UPA foram atendidos. Pergunta número 1. Até porque, assim, é a lógica do atendimento das unidades de pronto atendimento. Elas não têm consulta e agenda. Elas, na verdade, são livre demanda. E tem que se atender todo paciente que chega na UPA. Então, na verdade, essa demanda não é dada por nós, ela é dada pelo território. Isso é importante a gente qualificar direitinho quando a gente fala em termos de oferta e demanda de serviço. Na verdade, a oferta é dada, ela pode ser mais resolutiva ou menos resolutiva, mas a demanda é dada no território. E, sobretudo, nos equipamentos de urgência, às vezes não, porque há um transbordamento. Então, há outras cidades que acabam vindo buscar as nossas portas. Então, essa é a primeira conclusão. Até porque nós não tínhamos fechado um mês ainda, né? Eu acho que, em termos do acompanhamento, é importante ressaltar.
a média de atendimentos contratualizada tinha sido 258 dias. Nós estamos tranquilamente acima disso, até porque o mês de agosto foi atípico para todo mundo. O território do Meridota é muito vulnerável, é o mais vulnerável da cidade, e as causas de acolhimento na porta são muito correlacionadas a causas sensíveis à atenção primária. Isso, de uma certa forma, é uma outra variável. Por quê? Porque você não tem os casos relativamente típicos de porta que são atendidos ali. Na verdade, são causas externas, são agravos que poderiam ter sido prevenidos na atenção primária, e, mais do que isso, ali você não tem um fluxo, por exemplo, para a pediatria. Então, todos os outros casos acabam sendo direcionados para as outras portas. Existem várias especificidades, mas, de maneira geral, o que eu posso te dizer? Não houve nem um mês de avaliação, os números estão sendo feitos, eu acho que no terceiro quadrimestre a gente vai conseguir demonstrar, e eu acho que vai ser importante mostrar esse recorte. Agora, em termos assistenciais, as metas foram cumpridas, que eu digo, ninguém ficou sem atendimento, e a mortalidade caiu bastante. Então, é nesse sentido que o que tem a se dizer em menos de um mês, porque o corte aqui é 31 de agosto. Claro. Do ponto de vista, no quadro geral das 4 unidades de pronto atendimento, em função de todas essas características, levando em conta, comparando com outras audiências, que é a nossa missão aqui, a gente verifica que 2 fatores, de certa forma, foram mencionados aqui, mas já pedi se a senhora tem uma avaliação, se os casos específicos de casos respiratórios, se eles demonstram, em função de estiagem longa, sim, muito pouca chuva, e um aumento, neste ano em particular, comparado com outros, de casos de queimadas, se isso está, de alguma forma, acentuando indicadores do segundo quadrimestre. Sim, Nelson, é importante você ter dito isso. Por quê? Nós tivemos um mês de agosto, que a gente brinca, é o mês do desgosto. Infelizmente, o agosto foi muito atípico, em termos tanto da queda da temperatura, como da estiagem, acompanhado das queimadas. Então, a gente tivemos essas oscilações aí nos últimos dias. O que a gente pode complementar? Principalmente nos grupos mais vulneráveis, aí a gente fala exatamente de pediatria e de idosos, eu acho que até a Márcia pode complementar, que eu não tenho na prestação. Mas eu tenho números que eu posso te disponibilizar sobre essa variação. Eu acho que em torno de 16% foi o impacto na ampliação de crianças, e no total das portas chegamos a 40%. Tá? No total dos atendimentos, não só relacionados a causas respiratórias, mas outros agravos. Então, doenças pulmonares pré-existentes, respiratórias e circulatórias de uma maneira geral, mas depois eu te passo esses números. Mas realmente foi muito atípico. E, na verdade, nós estamos acompanhando, infelizmente, a realidade do Estado. Graças a Deus, nós não tivemos o número de incidência de queimadas comparativamente a outras regiões aqui em volta, mas nós estamos tendo, sim, uma afecção respiratória intensa, principalmente nos grupos mais vulneráveis. E a Secretaria está tomando muito cuidado e estão ampliando, inclusive, os horários de operação das unidades básicas para horários estendidos, para conseguir fazer essa drenagem. Por quê? Casos leves de doenças respiratórias, gente, não precisa entrar pela UPA. Pode procurar a unidade básica e ser atendido. Então, a gente insiste nisso. E claro que cabe à população fazer essa escolha, mas a gente pensa principalmente no conforto e na diminuição do tempo de atendimento. Então, crianças de colo, idosos, podem procurar as unidades básicas de horário estendido e vão ser atendidas igualmente. Não precisa ficar na fila da UPA 4, 5 horas. Tá, outra questão é se a senhora tem aí do segundo quadrimestre uma projeção sobre a avaliação do planejamento que fizeram de compra específica de remédios, de uma forma geral, os mais utilizados. A senhora pode ter visto ou não, eventualmente, aqui, a despeito das questões eleitorais que incidem sobre isso, mas, por exemplo, algum vídeo na rede social falando em falta de dipirona, como na semana passada na Bela Vista, por exemplo, gravado nas redes, enfim. A ideia aqui é discutir do planejamento de vocês, se há um aumento, por alguma razão, de demanda de remédios, e se isso, projetando para frente, se vocês teriam dificuldade de estoque, ou de fornecimento, ou de insumo. Vamos lá. O que a gente está fazendo? A gente tem um grupo que se reúne, agora está se reunindo semanalmente, que a gente faz todo esse monitoramento, sobretudo com essas novas atas e esses novos trocas de marcas de medicamento. Nós temos uma comissão que faz isso, e eu tenho acompanhado bem a miúde. O que acontece? Essas denúncias todas nós comprovamos que havia. Então, na verdade, deve ter sido um episódio ou outro de falha de dispensação local. Mas nós temos tudo registrado, inclusive toda essa mudança, em termos da mudança
periodicidade da reposição, tudo isso já tem sido feito desde o ano passado para garantir a dispensação. Até porque, o ano passado, infelizmente, nós tivemos um repique para reposição de itens de estoque que não poderiam faltar. Então, quando acontecem essas demandas ou essas denúncias, é muito importante porque a gente comprova e verifica que não. Até porque no sistema formalizado é auditado, tem a rastreabilidade. A gente sabe se falta ou não falta. Ano eleitoral, é isso mesmo que acontece. Infelizmente, não deveria ser assim, mas a população tem tido as respostas na medida em que não nos tem faltado. Alguns itens que a gente, de fato, depende, aí, no caso, mais itens de alto custo, e talvez a Kátia possa me ajudar, que nós temos, eventualmente, a descontinuidade no fornecimento nacional, ou o fabricante, de fato, está tendo alguma dificuldade para fornecer em termos do Estado e acaba saindo para o município. Muitas vezes a medicação é distribuída pelo Estado e a bronca vem no município. Isso acontece, sim, eu diria que 80% das vezes. É um medicamento específico, cuja compra e a dispensação é feita pelo Estado e acaba vindo na unidade básica como se tivesse sido falta nossa. Isso é importante que a gente sempre esclareça. Até por conta do aplicativo, é importante a gente dar essa ciência à população e de que essa informação chegue. Mas, no restante, eu acho que tudo do ponto de vista preventivo é importante dizer que está sendo feito e tem sido feito de maneira bastante intensiva. Paralelamente, é importante explicar o seguinte: no segundo semestre, como eu mostrei, naquele comportamento, daquele item de despesa, vamos lá em cima, então, acho que a gente mostra naquelas rubricas, Nelson, que você vai ver, nossa, comparativamente na sazonalidade, ela dá uma recuada, acho que é 18%. Vê um pouquinho na dispensação, é aqui. 18%, aquisição de reposição de insumos para atendimento do SUS. Sazonalmente, o que eu vou fazer agora? Nós vamos fazer a reposição, porque janeiro e fevereiro tem indústrias, inclusive, que fazem férias coletivas. E a gente não pode correr o risco de desabastecimento nessa virada. Então, a sazonalidade da saúde, de fato, ela começa a acelerar agora, no sentido de provisionamento e do gasto, porque isso é liquidado, despesa liquidada. É nesse momento que você vai ver que essa variação negativa ela vai reverter. E aí a gente fecha o ano executando o orçamento. Ou seja, agora é a hora de fazer esse planejamento para não evitar desabastecimento. Mas todas vamos dizer, os provisionamentos jurídicos e administrativos a gente já faz. Por quê? Troca de marca, atualização de ata, troca de revisão, de renovação de prazos de pregões e de outros instrumentos de licitação. Tá, o secretário estava comentando com os quadros da Natália, muito bem explicados ali, em relação à questão dos indicadores, né? E, infelizmente, por razões culturais, se repete a dificuldade, tanto para crianças, para idosos, da cobertura vacinal, e o governo federal, em especial, do efeito do êxito da vacinação para a Covid, uma contradição, né, nossa cultural brasileira, o governo acaba de anunciar lá que, inclusive, não conseguiu, venceram vacinas, porque as pessoas não foram, se isso também se refletiu, aqui várias prefeituras tiveram esse problema por causa do consumidor, das pessoas. Olha, no caso da Covid, nós não tivemos ainda. Na verdade, nós podíamos ter tido, mas eu acredito que ainda é a questão cultural. E o nosso desafio agora, Nelson, é assim: a gente recebeu as vacinas de dengue. Infelizmente, nossa cobertura foi 16%, se não me engano, né, Natália? Dose única. Então, nós precisamos fortalecer e trazer essas crianças para dentro. Eu estou dando o exemplo da dengue, porque da dengue não falta, né? Veio a vacina, mas aquele grupo etário precisa ser protegido. Quando nós estamos falando de Covid, nós estamos falando da nova vacina que está disponibilizada, já regularizamos, mas as pessoas não buscam, né? Então, isso é uma resistência de crença, eu acredito, né? Não é uma resistência racional, porque quando a gente vê que 90% dos casos que foram a óbito têm comorbidade, tinham o esquema vacinal incompleto, isso não se justifica, né? As pessoas estão pondo a vida em risco. O outro item, assim, para fazer uma varredura rápida dos principais, para registro de audiência, que é importante, como indicador, a saúde mental tem uma reunião recente com vários parlamentares aqui da Casa, da função desde a Comissão de Saúde, enfim, com a DRS6, e eles, em especial, a senhora deve ter acompanhado pela imprensa, falam da dificuldade, que não é só nossa, mas aqui, por causa da rede Teresa Perlatti, ter ou reduzido ou praticamente extinto os serviços, né, infelizmente, nessa área, tem leitos, teoricamente, lá na UPA da Ipiranga, reflete em questão de demanda da senhora, se é um paciente que fica mais tempo, difícil de sair de lá, pelas características específicas, de que forma a senhora vê este agravamento em função da não cobertura do Teresa Perlatti na UPA da Ipiranga para a saúde mental?
Gente, o que a gente tem que entender é o seguinte: todo paciente de urgência, independente da causa ou da patologia, ele é um paciente de urgência. A saúde mental não vai ser, nunca poderá ser, e poderia ser, em hipótese alguma, respeitadas as regras do Sistema Único, discriminada. Então, o que a gente tem que entender? Uma vez que um paciente esteja com uma crise e tenha em estado decretado, esteja definido clinicamente que ele esteja com uma urgência psiquiátrica, ele tem que buscar uma porta de acolhimento. Ponto. E isso é definição do acolhimento, de urgência e emergência. Uma vez que ele tem que ser hospitalizado, ele vai ser estabilizado e vai ser encaminhado para uma instituição de internação hospitalar. Esse problema é um problema que, infelizmente, a gente teve agora, mas a DRS já está buscando outras formas de suprir essa demanda. Eu falo em nome disso porque nós trabalhamos de maneira como nós somos vasos comunicantes. O que acontece de ruim ali afeta a gente, e o que acontece ruim com a gente afeta a eles, e afeta toda a região. Então, é importante dizer, qualquer doença psicológica, física, que se manifeste de maneira urgente, tem que ser acolhida e deve ser acolhida e será acolhida na porta. Então, infelizmente, existe uma estigmatização, eu acho até por isso, porque fica uma coisa, não, porque tem que pôr um outro. Sim, na medida em que a gente construa o equipamento, que é o CAPS 3, adulto, 24 horas para urgência, a gente vai acolher de maneira muito mais definida esse fluxo. Mas, enquanto isso não acontece, pela definição legal, todo paciente com uma urgência, seja ela psiquiátrica, física, clínica, definida, ela tem que ser acolhida na porta. Então, esse é o nosso papel. Né? Por fim, como item, acaba de ser, enfim, confirmado no planejamento de investimentos as ampliações ou serviços lá relacionados à rede SAMU, né, em específico, enfim, pelo governo municipal. A preocupação de gestão se do número de viaturas, de reposições de novas, se comparado com os outros setores do período, se a Secretaria enfrenta dificuldades de viaturas em manutenção que não estariam, nesse momento, ainda aptas a voltarem ao serviço. Nós temos uma ata em vigor atualmente, que é uma ata da Prefeitura, e que foi dada toda a prioridade para resolver esse assunto. E é importante dizer que, para a gente solicitar viaturas, e, sobretudo, quando a gente solicita no Ministério da Saúde, a gente tem várias métricas que nos impedem de solicitar a mais, porque a gente já tem tempos-resposta suficientes. Isso não é uma justificativa, é uma constatação. Então, mas, para falar da manutenção, voltando à sua questão, nós temos uma ata em vigor agora para a manutenção dessas viaturas, e todas elas estão sendo priorizadas para voltar ao serviço e não deixar a população, até porque o SAMU funciona em nível regional. Então, é importante que elas tenham pronta a resposta e encaminhamento. Obrigado. Nada. Gente, nada mais. Podemos encerrar a prestação de contas às 10h05, portanto, cumprindo a legislação da prestação de contas do segundo quadrimestre de 24, em obediência às leis complementares 101 de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal, e Lei Complementar 141 de 2012. Bom dia e obrigada a todos.